Como Jesus vê os nossos sofrimentos, as nossas angústias? Será que é indiferente para Ele ou será que dói nele também? E o mais importante, como podemos nos tornar amiga desse Jesus? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Uma boa forma de entendermos os sentimentos de Jesus é analisarmos a amizade entre ele, Marta, Maria e Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, mas Lázaro conviveu com ele. E hoje, nos nossos tempos, como poderemos nos tornar amigas de Jesus? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Mesmo sendo amigo de Lázaro, Jesus não impediu que ele adoecesse e, mais ainda, que ele morresse. A amizade de Jesus não significa que ele vai impedir que fiquemos doentes, não vai impedir que passemos por alguma dificuldade. Às vezes, coisas ruins acontecem na nossa vida para nos tratar ou para tratar as pessoas que estão próximas a nós, para glorificar o Senhor. Além disso, ele não vai agir na hora que queremos. Ele vai agir na hora que ele julgar oportuno. Afinal de contas, mesmo ele sendo nosso amigo, ele é, antes de tudo, o nosso Senhor. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus ficou mais 2 dias porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós temos pressa, Jesus tem precisão. Ele não vai chegar nem cedo, nem vai chegar tarde. Ele vai chegar na hora certa. Chegar no momento que a gente quer vai resolver a nossa situação imediata. Mas chegar no tempo de Deus vai resolver a nossa situação permanente. Às vezes questionamos por que o Senhor não vem nos socorrer no momento que chamamos. Pois para a gente aquele é o momento limite. Tem que ser naquele momento exato, porque depois vai ser tarde demais. E não vai. Ele não nos socorre e passados alguns dias percebemos que o tarde demais não chegou. Porque não era tarde demais. Quem sabe o tempo limite é Deus. Inclusive, quem sabe o quanto a gente pode suportar é Deus, muito mais do que nós. Se Jesus tivesse ido antes, ele teria ido fora do tempo. Ele teria encontrado Lázaro vivo. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. A doença ou a morte de alguém, muitas vezes, é para tratar as pessoas envolvidas. Pode ser para aumentar a fé, pode ser para passar a crer no Senhor, ou simplesmente para unir as pessoas. Tem muitas possibilidades. Infelizmente, muitas vezes é só no momento de dor que baixamos a guarda, que paramos de pensar só em trabalho, em diversão, em estudo, em nós mesmos e passamos a pensar que existe algo mais importante e mais poderoso do que nós, ou ainda para que possamos ver o agir de Deus. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. 3 quilômetros é perto. Jesus estava perto quando Lázaro adoeceu. Jesus estava perto quando Lázaro morreu.
Independente da situação que estejamos passando, Jesus está sempre perto de nós, nos observando, pronto para agir quando chegar a hora certa. Não importa quanto tempo a pessoa está morta no vício, na vida desregrada, não importa se seu filho morreu para as coisas de Deus, não importa se você está morta para o seu marido, porque Deus é Deus em todos os momentos. Marta falou bem que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Da mesma forma, figurativamente, se Jesus estivesse presente no seu lar, me refiro quando o responsável ou os responsáveis pela casa servem ao Senhor, o seu filho não teria morrido para as coisas de Deus. A união da sua família não teria morrido. Às vezes servimos ao Senhor somente na igreja, mas em casa não servimos a Ele. Mas infelizmente acontece, somos humanos, cometemos falhas, deixamos de vigiar quando mais deveríamos e quando vemos não tem mais espaço para Jesus na nossa casa. A boa notícia é que Jesus pode ressuscitar o que está morto. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Seu marido vai ressuscitar, seu filho vai ressuscitar, a vida que você tinha antes e que morreu vai ser ressuscitada. Porque temos um Deus que é poderoso, que é misericordioso, que traz à existência as coisas que não existem. Mas para isso você precisa crer. E crer significa deixar Deus agir. Não ficar tentando ajudá-lo, não ficar tentando acelerá-lo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O Senhor vai te chamar e vai te dizer que vai ressuscitar o que está morto na sua vida. E depois de dizer isso, Marta foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Assim como Maria, quando Jesus te chamar, vá depressa ao encontro dele. Não perca tempo com as coisas do dia a dia. Não espere ele chegar até você, vá ao encontro dele. Ele está perto de você, mas muitas vezes ele quer que você se mova em uma atitude de fé. Se prostre diante dele, demonstre que você crê que ele pode agir em seu favor. Maria disse que Jesus tinha poder para impedir a morte do seu irmão. Rasgue o seu coração diante dele, demonstre os seus reais sentimentos, é isso que ele quer de nós. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Jesus não está insensível à sua dor, Jesus não está insensível às suas lágrimas. Ele tem um imenso amor por você. E não importa se você nunca demonstrou amor por ele, nem que você não crê nele, porque ele te ama mesmo assim e vai te socorrer no momento certo. Não se esqueça que ele está perto, te observando. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas não se esqueça que a lógica de Deus é diferente da nossa e que não temos mais entendimento do que Ele. Mas alguns deles disseram, Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? A nossa visão é limitada, a de Deus é ampla. Ele sabe tudo que tem à nossa frente e por isso ele age de uma forma que muitas vezes a gente não consegue entender no momento. Quando a gente insiste em ver com a nossa ótica e não com a ótica de Deus, a gente corre o risco, pela nossa falta de fé, de não ver a glória de Deus se manifestar.
Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Te ver morto nos seus enganos entristece o coração de Jesus. Ele ia até o sepulcro para te tirar de lá, comove o coração dele. Peça orações às pessoas certas. São essas orações que vão retirar a pedra, onde Deus vai ressuscitar os mortos da sua vida. Não importa quanto tempo faz que alguém esteja morto nos seus erros. Não importa quanto tempo faz que alguém esteja morto na sua incredulidade, na sua arrogância em achar que não precisa de Deus. Não importa se a pessoa cheira mal de tanta coisa errada. Não somente em relação ao conserto, mas em relação a algo que morreu para você. Aquela vaga de emprego, por exemplo, que você tinha dado como morta, Jesus ainda pode ressuscitar. Talvez Ele esteja esperando somente que você tire a pedra, que você ore especificamente por isso. Jesus tem poder para chamar para fora do sepulcro o que Ele quiser. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Quando o que está morto na sua vida é alguma coisa que você tem pedido muito ao Senhor, ela vai sair do sepulcro assim que o Senhor ordenar. E se for uma pessoa, quando Jesus chamar, ela não vai ter dúvida de que é Ele mesmo lhe chamando. Porque Ele não vai sussurrar, Ele vai bradar e ela vai sair independente do estado que ela esteja. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Jesus tem o poder de te tirar da tumba, mas infelizmente terão consequências. Algumas consequências são temporárias, só o tempo de alguém te ajudar a se recompor, a te dar um emprego após anos na prisão, a te ajudar a se reabilitar após a doença, após se livrar do vício, de tirar o pano que envolve o seu rosto, porque agora você não vai mais ter vergonha da sua vida. Mas outras consequências são permanentes, como por exemplo, pagar o preço por abandonar o que te matou e por professar sua fé em Jesus Cristo. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Eu tinha uma colega de trabalho que a gente se dava super bem, mas de repente ela passou a me tratar mal. E aí eu perguntei o que é que tinha acontecido e ela me deu uma resposta surpreendente. Ela disse o seguinte: a sua presença me condena. Às vezes as pessoas vão te condenar não porque não concordem com a sua nova vida, mas porque a sua nova vida condena a vida delas. Sempre vai ter uma pessoa te discriminando por servir ao Senhor. Porém, a parte mais importante é que essa ressurreição vai servir para glorificar a Deus. Vai servir para testemunhar a grandiosidade do poder de Jesus quando entra na vida de uma pessoa, ao ponto de transformar um morto que cheirava mal em alguém que vai orgulhar a sua família, que vai orgulhar os seus amigos. E se você vigiar e se manter em uma vida de retidão, testemunhando do poder do Senhor, um dia a aversão de algumas pessoas a você vai se transformar em atração. E a pessoa que te rejeita agora por causa do Senhor vai se transformar em serva desse mesmo Deus. E para terminar, a minha oração é que Jesus ressuscite o que está morto na sua vida, na sua família, que Jesus ressuscite os seus sonhos e que independente do que você fez, você passe a exalar um perfume agradável e que atraia pessoas por onde você passar. E o mais importante de tudo, que você se torne um amigo de Jesus. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.